Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Lembre-se de comentar, compartilhar, curtir, ativar o sino de notificação. Vamos para a meditação dessa manhã. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, de forma sazonal, acontecia algumas enchentes na cidade. E quando aquela enchente acontecia no nosso bairro, eu e meu primo pegávamos o caiaque dele e partíamos para curtir um pouquinho aquela enchente. Lembro que o caiaque tinha espaço só para uma pessoa, e enquanto um ficava dentro, o outro ficava ancorado do lado de fora sendo puxado. E me recordo que certa vez, quando estava do lado de fora, passou bem ao lado assim da minha cabeça uma cobra, e estava nadando a cobra. Eu fiquei chocado e olhei para o lado, fiquei pensando onde é que aquela cobra vai se ancorar. Não tinha lugar nenhum. A gente estava no meio do nada e ela nadando. E ela seguiu em direção, até que em um determinado momento achou um mourão distante e ficou lá, parada no meio do nada. E eu me lembro, quando vejo isso, eu fiquei pensando, poxa, como deve ter sido desesperador aqueles momentos do dilúvio, né, em Gênesis 7, sem lugar nenhum para socorro. Gênesis 7, no versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Único justo. Dos que conviviam com Noé, nenhum dos seus pais, tios, parentes, amigos, primos obtiveram esse título de justo. Nem a sua esposa, nem seus filhos, apenas ele. Você pode ser diferente no meio em que vive. Não é porque todos são assim que você tem que ser. E no versículo 2, ainda continuando, Deus falou para Noé: Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Aqui, talvez no lugar de Noé, poderíamos pensar dentro da ansiedade a palavra leve. Como assim? Vai dar um trabalho de capturar esses bichos, né? E no versículo 4 continua: Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres que fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Atenção aí nesse versículo. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Olha, não importa a idade que você tem, nunca é tarde para obedecer e ser útil no Senhor. Vamos continuar no versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Pais, agora é um recado aos pais: obedeça ao Senhor. Filhos, honrem aos seus pais no temor do Senhor, e os seus dias poderão ser prolongados como os filhos de Noé foram. Talvez se os filhos de Noé não tivessem honrado as palavras de seu pai, teriam morrido. O que Deus diz a respeito da sua vida, o que você deve fazer com a sua família, seja pai, seja filho, vale a pena obedecer. Vamos para o versículo 8. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entraram, os animais vieram a Noé, e por si só entraram na arca. Isso não é panteísmo, irmãos, nem tampouco a mãe natureza. Isso é o poder de Deus. Faz milagres dentro dos propósitos de Deus. No versículo 11, vamos continuar. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé.
Então o Senhor fechou a porta. Como Deus havia anunciado, ele cumpriu. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, lá no versículo 17 diz que 40 dias durou o dilúvio. As águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra. A arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Homens morreram por não atentarem à oportunidade da porta aberta. Além dos de Noé, os únicos que ouviram Deus foram os animais. Então o Senhor fechou a porta. E no versículo 22 continua: tudo o que havia em terra seca tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. O que ele disse, ele cumpre. Suas promessas em sua palavra hão de se cumprir, todas elas. No mundo antigo, a chuva era algo inédito naquele tempo de Noé. E talvez tido até como absurdamente impossível. Mas aconteceu, tornou o mundo submerso e ainda acontece parcialmente até hoje com várias enchentes. Então não se surpreenda quando Deus fala que vai fazer algo. Por mais que pareça inédito, por mais que seja inédito, por mais que seja absurdamente impossível, Deus realiza aquilo que Ele fala. Se Ele diz em sua palavra, Ele vai cumprir. Então a gente pode tirar algumas lições. Primeiro, busque obedecer. Como Noé fez, como diz o texto, tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado e foi salvo. Então obedeça. O que Deus promete acontece. Já não há dilúvio. O que agora é anunciado, depois que todos ressuscitaram, é o que diz em Joel 2,31. É o grande e terrível dia do Senhor. Mas ainda há tempo para obedecer. A porta ainda está aberta e ela vai fechar no último dia do seu fôlego. Enquanto você ainda está vivo, a porta da arca da salvação ainda está aberta. Então a minha proposta é que você seja batizado nessas águas da salvação como Noé. Deus o espera pacientemente. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, na parte B, diz assim: quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Enquanto a igreja é formada, queridos, gradativamente, cada vez mais pessoas vão se salvando, Deus vai salvando, Ele espera pacientemente. Voltando ao versículo 21, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio na salvação, como Paulo diz, irmãos. Em 2 Coríntios 4, de 13 a 15, está escrito assim: Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para que vocês, é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, e isso é a construção da igreja, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Irmãos, até aqui a palavra, fiquem conosco e no próximo episódio vamos falar de Gênesis 8, tá bom? Não perca, vamos orar. Senhor, eu oro Pai, para que sejamos realmente diligentes tanto quanto foi Noé, naquela obediência às suas ordenanças. Deus, já aqueles que não creem nem na morte,
ó Pai, que creiam na ressurreição e na vida de Jesus. Pai, aqueles que não conseguem entender a morte eterna, desvenda-lhes os olhos para compreenderem, ó Deus. Aos meus irmãos salvos pelas águas do batismo de Jesus Cristo e que estão passando por algum tipo de pressão ou dilúvio nesse mundo, que voltem os seus olhos para as suas promessas, que aguardem pacientemente, que hoje encham seus corações, ó Deus, da certeza que apesar de tudo, assim como o Senhor salvou Noé, o Senhor Jesus virá para ficarmos juntos a Ele e ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Ótimo dia, Deus abençoe. Lembre-se, juntos somos mais felizes no Senhor. Até mais, irmãos. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!